Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Podeis sentar. Deus abençoe os irmãos. Amados irmãos, antes de expressar os meus agradecimentos, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, juntamente comigo, no livro do profeta Zacarias. Zacarias é o segundo livro antes de Mateus. Profeta Zacarias, capítulo 13, o verso é o de número 1. Glória a Deus. Vou esperar que todos encontrem para que possamos ler. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Zacarias capítulo 13, verso 1, diz assim: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Amém. Se os irmãos quiserem fechar as Bíblias, podem fechá-las e olhem para cá. Quero louvar a Deus, pois o Senhor Deus tem sido a razão principal de nós estarmos aqui hoje. E foi-me dado esta oportunidade e quero ser grato ao pastor Fábio. Obrigado, viu, meu amigo? Pastor Fábio é um amigo nosso e ele confiou o púlpito para que eu pudesse falar a palavra de Deus aos corações dos irmãos. Deus abençoe o pastor Fábio, sua companheira, sua esposa e os seus filhos. Deus os abençoe sempre. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, a irmã Eliana, acompanhado aí dos nossos filhos, que Deus continue os abençoando. Louvamos a Deus por tudo o que o Senhor tem já feito aqui hoje. Aleluia. Quero parabenizar também os irmãos que fizeram aqui uma peça muito boa. Os irmãos realmente sobressaíram muito bem, viu, pastor Fábio? Tem aqui uns abençoados. Glória a Deus. Louvamos a Deus por todos vocês. Eu já estive aqui no Jardim Miriam, parece que na gestão do pastor Fábio, uma vez, com esta segunda. Então eu louvo a Deus por tudo, em ver uma igreja cheia, não só cheia de pessoas, cheia do poder de Deus. Aleluia. Isso é muito bom nos dias que estamos vivendo. Mas eu quero dizer aos irmãos que pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente fala assim, pregar a palavra de Deus, é falar o que Deus queria falar para vocês. É dizer o que Deus quer dizer para nós. Só que em vez de Deus descer aqui, fisicamente, ocupar o púlpito, Ele usa eu, usa vocês, usa cada um conforme a sua vontade. Então, pregar a palavra de Deus é entender o desejo de Deus para a igreja. Então, no mínimo, precisamos ser crente. Para se pregar a palavra de Deus, tem que ser crente. Senão, não prega. Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque tem pregadores aqui. Pregadores, homens e mulheres, que falam da grandeza do eterno. Aleluia. E aí Deus colocou no meu coração esta palavra do profeta de Deus. Vamos lembrar que Zacarias, ele foi chamado por Deus em meados do ano 520 a.C., e este profeta foi profeta após o cativeiro. Zacarias
o seu nome significa o Senhor lembra. Parece até que será que Deus precisa lembrar? Porque só lembra quem esquece. Mas o Senhor lembra, está relacionado a um tempo. Porque Deus tem o tempo certo de agir na vida dos seus filhos. Eu quero lembrá-los que Deus não se esqueceu de você. Deus sempre lembra dos teus servos. Bendito é o nome do Senhor. Este profeta de Deus, irmãos, ele tinha pelo menos 2 propósitos para com a chamada de Deus. O primeiro propósito deste profeta de Deus era reiniciar e finalizar o trabalho da reconstrução do templo. Ele sai do cativeiro juntamente com o povo de Israel que estava preso. Este cativeiro é o cativeiro babilônico. E ele vem com o povo e a ideia era a reedificação do templo. E o segundo plano que Deus tinha por meio do profeta Zacarias era reestabelecer os cultos e adoração ao Deus verdadeiro. Pois o povo havia esquecido do Deus único e verdadeiro e tinha esquecido também de quem Deus é. Eles não tinham esquecido dos feitos de Deus, mas eles tinham esquecido de quem Deus é. Glória a Deus. E este profeta de Deus, ele escreve uma mensagem, que foi a que nós lemos, dizendo o seguinte: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Eu vou fazer aqui um resumo muito breve, para que eu possa abordar o assunto que Deus tem colocado no meu coração. Mas quando nós olhamos para essa expressão do capítulo 13, do verso 1, nós vamos lembrar que esta palavra de Zacarias é uma palavra, irmãos, profética e para o futuro. Está falando do estabelecimento do reino de Deus. Vou explicar, eu estou dizendo para os irmãos que esta palavra que o profeta disse está relacionado à vida eterna, que naquele dia será restabelecido e não haverá mais impureza, não haverá mais idolatria, não haverá mais pecado. Haverá um novo reino, é o reino de Deus com a igreja. A igreja não estará mais aqui na terra. É uma palavra profética para o futuro. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os descendentes de Davi. Fala de uma linhagem. Louvado é o nome do Senhor. E aí, irmãos, então, continuando aqui, diz assim: então esta palavra de Zacarias é uma palavra profética para o futuro. Refere-se à inauguração do reino de Deus. E será tirado a falsa adoração, os falsos profetas desaparecerão, os ídolos serão destruídos, e o culto universal será estabelecido para sempre. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu quero extrair deste assunto que nós lemos, pelo menos 3 tipos de fontes. Naquele dia haverá uma fonte aberta, mas nos dias de hoje, eu quero falar pelo menos de 3 fontes abertas. Elas já estão abertas. E a primeira fonte que eu quero falar para os irmãos aqui nesta noite é a fonte da salvação. Glória a Deus.
A fonte da salvação, ela se deu há quase 2000 anos atrás, ela já foi aberta. Aleluia. Quando nós falamos de salvação, nós lembramos de uma palavrinha e lembramos de soteriologia. E salvar ou salvação significa soter, que quer dizer libertar, que quer dizer tirar, que quer dizer salvar. Soter é a palavra grega que quer dizer salvar, libertar, tirar alguém de uma opressão. Aleluia. E esta fonte foi aberta há quase 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo estava pregado na cruz, e pelo menos 8 palavras saiu da sua boca, e uma das tais que saiu da sua boca é aquela palavra bem conhecida pela igreja, tetelestai. Quando Jesus disse assim, está, ele decretou, está consumado. Ele diz assim, eu venci. Ele disse assim, acabou. A igreja agora vai ser estabelecida. Aleluia. Jesus deu brado de consumação, dizendo, olha, eu venci todo o sofrimento. Aleluia. Ali começou a abrir a fonte da salvação. E aí eu vou mais adiante, lembro de uma fala do apóstolo Pedro, mediante a 2 perguntas que Jesus faz para os seus discípulos. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos o que os homens pensam, ou o que eles acham que eu sou, o que eles pensam que eu sou, o que eles falam que eu sou. Aí aqueles discípulos chegaram e disseram, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, e outros estão dizendo que o Senhor é até um dos profetas. Ah, meus irmãos, os discípulos que disseram isso não foi Pedro. Os discípulos que disseram assim, eles estavam comparando Jesus como se fosse Elias. Tá certo, Elias foi um grande profeta, mas não foi o maior profeta. Elias realizou milagres, e pelo menos 7 grandes milagres. Mas ele não foi como Jesus foi. Jeremias foi bem conhecido como profeta chorão, profeta amoroso, profeta das lágrimas, mas não é para comparar com Jesus. Nem outros profetas como Moisés, Isaías, Ezequiel, não. E nem tampouco João Batista, que representou muito bem, que até batizou, e isto traz até hoje um grande ensinamento e uma doutrina fundamental dentro do nosso ministério. Mas não dá para comparar com Jesus. Por isso que Jesus não ouviu ainda o que ele queria ouvir. Mas ele disse assim, olha, está certo, os homens pensam isso de mim, mas e vocês? O que pensa que eu sou? Aleluia. Pedro, irmãos, parece que eu vejo Pedro recebendo uma revelação divina, tamanha, a qual foi a que ele olhou para Jesus e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Aí Jesus olhou para ele e disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão filho
de Jonas, porque você não revelou a carne e nem o sangue, mas tu revelaste o meu Pai que está no céu. Porém eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Mas o que eu fico mais animado é que, baseado na revelação de Pedro, foi quem Jesus edificou a igreja. Porque quando Jesus disse assim, alguém pensa que a igreja foi edificada sobre Pedro, mas não é sobre Pedro, é sobre a revelação de Pedro. Quando Jesus disse assim, sobre esta é um pronome demonstrativo de quem está bem perto. Por exemplo, eu digo para os irmãos assim, esta Bíblia é minha. Ela está aqui perto de mim, por isso que ela é minha, esta Bíblia. Se ela não tivesse próximo de mim, seria aquela Bíblia, está longe de mim. Mas quando Jesus disse sobre esta pedra, esta sou eu edificarei a minha igreja sobre a revelação de Pedro, mas esta é Jesus, aleluia. Pedro não tem o suporte o suficiente para aguentar uma igreja gigante, como é a igreja de Cristo sobre a face da terra. A Bíblia diz, aleluia, que o nosso Jesus, ele é a pedra de esquina. Pedro quer dizer pedra, pedrinha, mas Jesus, ele é a pedra de esquina. Jesus é a pedra angular. Bendito é o nome do Senhor. E você sabe o que é isso, irmãos? Pedra angular. Era uma pedra que todos os edificadores gregos da antiguidade, eles edificavam todo o edifício baseado nessa pedra. Primeiro eu colocava a pedra angular. Essa pedra angular, irmãos, era uma pedra que tinha mais ou menos o formato de uma cruz. Ela tinha 2 braços, um que saía à direita e outro à esquerda. A parte do meio era mais grossa, e saía uma parte mais acima, e todo edifício que fosse ser construído, era primeiro colocado a pedra angular, para que o edifício fosse alicerçado sobre ela. Então Jesus é a pedra, a igreja está edificada sobre Jesus, é Jesus que é o alicerce, é Jesus que segura a igreja não cai, a igreja não acaba, ninguém fecha a porta da igreja, porque foi edificada, está edificada sobre Cristo, que é a pedra fundamental. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando nós olhamos, irmãos, para esta edificação, aí eu lembro dos Salmos 40. Salmos 40, o salmista vai um pouquinho mais a fundo, quando ele diz assim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Sabe, o lodo é escorregadio. Quem conhece o lodo sabe, irmãos, que lodo não dá em coisa mole. O lodo só se dá em coisa dura, em rochas, em pedras. E quando você pisa no lodo, ele escorrega, e é difícil escapar. Mas o salmista disse assim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha. Você sabia que a pedra, ela é extraída da rocha? E sabe quem é a rocha? É Jesus. Jesus é rocha, Jesus é pedra, Jesus é alicerce, Jesus é fundamento, Jesus é a fortaleza. Aleluia.
Glória a Deus. Essa é a primeira fonte que Deus abre para a igreja. A igreja está edificada sobre a rocha, a fonte da salvação. Aleluia, cadê os salvos de Deus aqui nesta noite? Aleluia, eu acredito, irmãos, o crente que é crente, ele não pode dizer, não sei se eu sou salvo. Você é crente, lavado e remido no sangue de Cristo. Jesus já te dá hoje, aleluia, Ele abriu a fonte para nós, então nós somos salvos em Cristo Jesus. Bendito, aleluia. Jesus, em um grande diálogo com a mulher samaritana, irmãos, que assunto tremendo. Quando Jesus leva para aquela mulher uma tão grande salvação, sendo ela samaritana. E naquele diálogo, irmãos, aquela mulher entendeu que Jesus Cristo é um grande profeta. Aquela mulher saiu evangelizando a sua cidade e dizendo: vinde e vede um homem que diz toda a verdade. Porventura este não é o Cristo? É o Cristo que salva, o Cristo que abre a fonte, o Cristo que é a fonte, aleluia. É Ele, meu irmão e minha irmã, que nos alcançou, aleluia, que nos trouxe uma tão grande salvação, aleluia. Paulo toma a palavra lá em Filipenses capítulo 5, capítulo 2, verso 5 em diante. Ele diz assim, olha, que Jesus suportou todas as aflições. Ele diz assim: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele foi levado até a cruz. Lá, irmãos, ele deu o último brado de conquista, de vitória, aleluia. E nós aceitamos esta palavra, recebemos a Cristo, e hoje nós estamos aqui porque esta fonte foi aberta para nós. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu olho, irmãos, para esta fonte, que é a fonte da salvação, e eu lembro, irmãos, que fonte, quando a gente fala de fonte, a gente fala de um começo, de um início, de uma cisterna. A fonte, ela está ligada, irmãos, a uma prosperidade. Ela está ligada, irmãos, a bens concedidos. Glória a Deus. Fonte, irmãos, é um poço. Fonte é uma cisterna. Fonte, ela pode significar também um manancial. Glória a Deus. Essa fonte foi aberta para muitos irmãos aqui, irmãos. Para uns há 1 ano atrás, para outros há 20 anos atrás, para outros há 40, 50, aleluia. Para outros há 1 mês atrás, a fonte foi aberta, mas ela está aberta hoje aqui para quem ainda não foi aberto, aleluia. Esta fonte é Cristo, e Ele está aqui nesta noite, aleluia, para mudar a vida daquele que quer mudança, aleluia. Primeira fonte, fonte da salvação, aleluia. Uma certa feita, já com 84 anos de idade, a irmã Ana estava no templo. Estava com ela também Simeão, aguardando, esperando o Messias. Lá em Lucas capítulo 2, os irmãos vão entender essa narrativa, quando eles olham e vê uma mãe juntamente com seu esposo,
chegando com a criança em seu colo. Quando Simeão e Ana olham para aquela criança, o seu coração já se alegra. Mas a Bíblia diz que quando Simeão pega aquela criança em seus braços, ele louva ao Senhor, dizendo assim: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos contemplam a tua salvação. Aleluia! Chegou a salvação. É um grande privilégio para nós, irmãos, receber de Deus a salvação. Não foi nós que escolhemos aceitar a Cristo, Ele nos aceitou primeiro. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Paulo escreve dizendo: e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da carne, Jesus foi lá no Calvário, cravou todos os nossos pecados, toda a cédula do pecado que era contra nós, Jesus cravou na cruz. Aleluia. Então o diabo, irmãos, ele nos apontava a cédula que era a cédula do pecado. Aleluia. Todo judeu, todo homem que tinha pecado, ou que devia, ou que tinha uma dívida e não podia pagar a sua dívida, o seu nome era estampado nas praças, nas esquinas, estava lá para escandalizar, por causa da sua dívida, das suas transgressões, cravava-se o seu nome na praça. Aleluia. E por isso que Paulo falou assim, irmãos, que o nosso nome Jesus levou e cravou na cruz. Aleluia, porque Jesus arrancou, Ele tirou do meio de nós a cédula do pecado. Então, meu irmão, esta cédula de acusação, que alguém te dizia: ó, lá vai fulano e tal, lá vai o drogado, lá vai o viciado, lá vai o pecador, Jesus arrancou. Jesus tirou, te lavou, aleluia. Agora você é livre, livre. Cadê os livres aqui? Cadê os livres? Cadê os livres? Adore ao Senhor, porque você é livre. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Só em Jesus há essa fonte de salvação. Lucas escreve em Atos capítulo 4, versículo 12, dizendo assim: em nenhum outro há salvação, pelo que também nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro nome, é só o nome de Jesus Cristo. Não é o Maomé que pode salvar. Ele foi um grande profeta dos muçulmanos, mas ele não pode salvar. Não é Siddhartha Gautama, o mais conhecido como Buda, que pode salvar. Não, este não pode salvar, mas Jesus pode. Jesus é a fonte, Jesus é o Salvador. Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A salvação é a fonte de todo o nosso bem-estar espiritual. Glória a Deus. Essa é a primeira fonte que Deus abre para nós, mas tem a segunda fonte que Deus abre para nós. Aleluia, aqui nesta noite é a fonte da alegria. Fonte da alegria. Aleluia, a fonte da alegria, irmãos, aleluia, essa fonte é o estado vivaz, de satisfação, de contentamento, de regozijo, de júbilo,
Aleluia, irmãos. O júbilo aqui, irmãos, é como que se fosse tão bom ser crente que a gente saía saltando, saía pulando de prazer. Aleluia. A Bíblia diz também, irmãos, que um coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dureza do coração o espírito se abate. Mas o crente que tem a fonte da alegria aberta na sua vida, ele está sempre jubilando, ele está sempre satisfeito. Aleluia. Quem tem a fonte da alegria aberta é diferente de quem ganha presente todos os dias e se alegra por causa do presente que ganha. Quem tem a fonte da alegria aberta não é alegre simplesmente ou unicamente porque não paga aluguel, ou agora conseguiu uma casa, está pagando aluguel, está alegre, graças a Deus. Não é também, irmãos, o alegre porque comprou um carro novo, não é o alegre porque está ganhando bem, não é o alegre porque a porta de emprego foi aberta, não é o alegre que agora prestou uma prova, a OAB, e passou logo na primeira, não é, irmãos, porque fez uma outra prova e foi bem sucedido. Não é esta alegria, a alegria da fonte da salvação que eu estou falando para a igreja, independente das circunstâncias física e material, independe de qualquer coisa, se eu tenho ou não, eu me alegro, porque eu tenho alegria no Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Quem está alegre aqui hoje, porque tem Jesus na vida, se alegra o teu coração, meu irmão. Aleluia. Fonte da alegria. Isaías no capítulo 3, no versículo 12, ele diz: e vós, com alegria, tirarei águas da fonte da salvação. Quem é essa fonte? Jesus. E o Salmo 100, irmãos: celebrai com júbilo ao Senhor, canta com alegria ao Senhor, porque o Senhor é bom. Olha lá, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Aleluia. Sabei que o Senhor é bom, Ele é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do teu pasto. Entrai pelas portas dele cantando, irmãos, com muita gratidão, se alegrando na presença dele. Faz como diz o salmista no Salmos 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por quê, irmãos, que eu me alegro por vir na casa do Senhor? Porque eu venho para adorar, e quando eu adoro ao Senhor, eu sei que na casa dele tem milagre. Quando eu adoro ao Senhor, eu sei que na casa dele tem providência divina, conforme a minha necessidade. Quando eu adoro ele aqui, eu sei que a enfermidade não vai suportar. Quando eu adoro ele aqui, eu sei que a tristeza será substituída por cântico de alegria. Então nesta noite, rasga a tua boca nesta noite e adore ao Senhor, porque a fonte da alegria já está aberta. Oh, Redek onda rabacai, ekanda rabachanda rabahai. Aleluia. Glória a Deus. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Aleluia. A fonte da alegria é a fonte que Deus tem aberto para nós aqui nesta noite. E a última fonte que Deus abre para nós, aleluia, que já está aberta para nós, é a fonte da vida eterna. Oh, meus irmãos, aleluia. Falar da vida eterna, irmãos, é difícil, porque falar do futuro, falar de algo que é a maior esperança da igreja, aleluia.
Quando eu falo da vida eterna, irmãos, a vida eterna, ela é uma vida com Deus. A vida eterna é morar com Deus. Aleluia. É impossível explicar vida eterna na vida presente. Glória a Deus. Neste mundo, porque quem tem comunhão com Deus neste mundo, terá a vida eterna. Aleluia. A vida eterna, irmãos, é o maior presente que não se ganha por meio de compra. É o maior presente dado por Deus a todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Aleluia. O maior versículo que a Bíblia pode nos contemplar, que nós temos como texto áureo da Bíblia Sagrada, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Falar da vida eterna é olhar as falas de Jesus Cristo, no capítulo 5, no verso 24, quando ele diz: na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aleluia. Falar da vida eterna, irmãos, é lembrar daquela fala do apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso de número 11 e 12, quando ele diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Quem tem a vida eterna tem o Filho de Deus. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Oh, glória a Deus, aleluia. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 22, Paulo diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, e por fim, a vida eterna. Nicodemos se preocupou muito com a vida eterna, e ele foi tratar com Jesus, e Jesus disse para ele: é necessário você nascer de novo. O sábio não entendeu a fala de Jesus. Jesus explicou para ele, e depois ele entendeu. A vida eterna é o maior presente dado por Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando eu olho para as promessas de Deus, irmãos, o meu coração muito se alegra, porque o nosso Deus usou o apóstolo João lá na ilha de Patmos. E João, irmãos, narrou nas cartas que o próprio Senhor disse para ele, porque na primeira visão de João viu Jesus em um estado glorioso, e usou as maiores preciosidades para tentar expressar a glória que ele via na sua primeira visão. E no capítulo 1 de Apocalipse, começando ali pelo versículo 9, ele dizia assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi uma grande voz como de trombeta, que falava comigo e que me dizia: o que vês? Escreve-o num livro, e envia a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E João disse: eu virei para ver quem é que estava falando comigo, e virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma veste comprida até os pés, e cingido pelo peito com um cinto de ouro.
A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como que se tivesse sido refinado numa fornalha. Aleluia, a sua voz era como a voz de muitas águas, e o seu rosto brilhava como o sol, quando na sua força resplandece. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, na sua mão direita havia 7 estrelas, e João disse: eu quando vi, eu caí aos teus pés como morto, e ele estendeu as suas mãos sobre mim, e disse: não temas, João, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. É Ele que tem vitória para a igreja, é Ele que tem a vida eterna. Aleluia. Só tem vitória para quem vence. Aleluia. Só tem vitória para quem vence. Se eu sou vitorioso é porque eu venci aqui. E as promessas de Deus são grandes para nós. Para a igreja de Éfeso, ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Mas é para quem vencer. Para os vencedores da igreja de Esmirna, ele diz: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte é o inferno, irmãos. E quem vence, não tem inferno para você, não tem inferno para mim, porque nós somos vencedores. Aleluia. E ainda diz assim: ao que vencer, darei do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome que ninguém conhece, senão você que recebe, senão eu que hei de receber. Aleluia. E para a igreja de Tiatira ele diz: ao que vencer, darei poder sobre as nações. Para a igreja de Sardes ele diz: ao que vencer, receberá vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida, e será confessado o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Aleluia. O Senhor Jesus nos apresentará para Deus, e há de dizer naquele grande dia, já com um novo nome, ele vai dizer: olha que esse é o que venceu na terra, esse é o que suportou as aflições, esse é o que suportou as tribulações, esse é o que resistiu nas enfermidades, esse é o que suportou o adultério, que suportou a prostituição, esse é o que rejeitou todo o pecado. E o Senhor há de abraçar e dizer: vinde, 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 benditos de meu Pai, o reino já está aí, possua-o. Para a igreja de Filadélfia, ele diz assim: ao que vencer, será coluna no templo do meu Deus, e terá sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha que maravilha, irmãos. Nós vamos ter o nome da cidade de Deus, nós vamos ter o nome de Deus cravado na gente, nós vamos ter também o novo nome da gente. Aleluia. É vida eterna para vencedor. Cadê os vencedores? Cadê os vencedores? Jesus é conosco. Ele diz para nós: vós sereis mais do que vencedor. Aleluia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Comigo quer dizer com Deus do lado. Olha, irmãos, nós do lado de Deus. Aleluia. A gente sente um prazer tão grande quando senta do lado dos pastores abençoados. Agora imagine assentar do lado do sumo pastor. Aleluia. Do lado de Deus, irmãos. Aleluia. Fonte da vida eterna para a igreja. Louvado é o nome do Senhor.
gostaria de orar com a igreja. Eu ainda tenho 5 minutos, irmãos. Pastor Fábio me permitiu pôr a igreja de pé. Aleluia. Eu gostaria nesta noite de saber se tem uma pessoa, aleluia, que quer que pelo menos uma das fontes se abra para você nesta noite. Quem tem a fonte da salvação tem Cristo. Quem tem a fonte da alegria tem Cristo. Quem tem a fonte da vida eterna tem Cristo. Cadê você, meu amigo? Quero te convidar para receber Jesus, que é as 3 fontes em uma só pessoa. O Jesus que está aqui nesta noite, que nos dá uma alegria incomparável, Ele está aqui nesta noite. Eu gostaria de saber se tem uma pessoa que quer receber este Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Se tiver, venha aqui na frente receber Jesus. Aleluia. O convite é o maior convite que alguém pode te dar. É o maior convite que alguém possa apelar. Cadê você? Vem aqui receber Jesus. Jesus falou com você hoje. Aleluia. Vida eterna. Para ter vida eterna tem que ter Jesus. Se não tiver Jesus, não tem como ter vida eterna. E olha que Jesus já te livrou de muitas, hein? Jesus já te livrou de muitos perigos. Vou te dizer mais, não era nem para você estar aqui hoje, mas Jesus te dá esta oportunidade. Cadê você? Eu me lembro que em 1994, no dia 15/10, foi o dia que eu aceitei Jesus. Eu gostava muito de boxe, treinei e lutei boxe. Disputei até alguns campeonatos. Mas um dia eu entrei na igreja e eu não suportei ouvir a mensagem de Deus naquela noite. O coração trancou, endureceu. E eu disse assim: eu vou aceitar Jesus sem vontade nenhuma. Eu fui até a frente e aceitei Jesus sem ter nenhuma vontade. Aleluia, está vindo aqui uma alma para receber Jesus. Aleluia, se a igreja está alegre, lá no céu tem festa. A Bíblia diz que o anjo de Deus está se alegrando. Aleluia, a gente também se alegra, irmãos. Aleluia, porque Jesus está trabalhando neste coração. Faça o que eu fiz, você que está pensando aí no seu lugar. Venha aqui receber Jesus mesmo sem ter vontade. Porque eu tinha, irmãos, no bairro, pelo menos no bairro, eu tinha uma determinada fama. E aí eu disse assim: se eu aceitar Jesus, e os meus amigos, e as pessoas que me procuram, e como que vai ficar o meu desejo de ser um lutador de boxe, pelo menos reconhecido nacionalmente? E agora, o que eu vou ter que fazer? E eu disse: não, eu vou lá na frente receber Jesus. Parece que Jesus colocou uma luva nas suas mãos. E quando o pregador fez o apelo, parece que Jesus deu um nocaute. Parece que Jesus deu um cruzado de direita no meu queixo, e eu caí aos pés de Cristo Jesus. E até hoje a vontade está dentro do meu coração de ir até o fim. Aleluia. Então você, meu irmão, que está pensando: e os meus amigos? E agora o que eu vou fazer? E as meninas? E os meninos? E as minhas amizades? Ei, Jesus quer te dar a fonte da salvação hoje. Aleluia. Cadê você? Vem aqui. Vem aqui receber Jesus igual fez esse jovem aqui, ó. Aleluia. O seu coração está radiante. Aleluia, cadê você? Venha, venha, Jesus te chama hoje.
Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora a noite da salvação. Cadê? Tem mais alguém para Jesus? Eu vou encerrar, eu vou entregar o microfone para o pastor Fábio. Aleluia. Parece que não tem, irmãos. Aleluia. Pastor Fábio.